Beleza. Então, vamos voltar aqui só para completar um pouco essa discussão, né? Quando a gente está falando de quebra de simetria. O mesmo procedimento se aplica na supersimetria? Aplica também na supersimetria. Vou falar depois um pouquinho usando. Mesma coisa, na simetria global, uma simetria global ou local, não importa, mas uma simetria contínua, só que o parâmetro é extrimorial. Mas o mesmo tipo de raciocínio se aplica. Então vamos lá. Então, como a gente estava falando, né? Se a gente pensar agora na função de dois pontos, né? Por exemplo, vou pegar agora assim, a função campos genéricos, né? Então, campo genérico, φ de x, φ de y. Então é claro que, do ponto de vista da análise do espinho, nós podemos ter dois escalares. Então, para a gente ter, sem violação da simetria de Lorentz, sem violação da covariância relativística, a gente ter valor esperado no par não trivial para dois campos, assim, né? Então, significa que a gente pode ter dois escalares, a gente pode ter, então, um espinor left ou um espinor right, né? A gente pode ter um espinor right ou right barrado com left, tanto faz, né? Quer dizer, isso aqui é, no fundo, é o psi barra psi. Ou a gente pode ter também, como a gente falou, um produto de vetores, né? Mas aí a parte do traço. Então, isso aqui tem spin zero, então eu posso formar objetos desse tipo. Isso aqui para caracterizar o estado de Varro. Então, no caso da supercondutividade, por exemplo, né? A teoria macroscópica, quando vocês já ouviram falar, que já conhecem o modelo de Ginzburg e Landau, né? No modelo de Ginzburg e Landau, da supercondutividade, o que se estuda é o valor esperado de um campo escalar complexo. Que a gente tem isso. Mas, na verdade, essa é a visão macroscópica, né? Quer dizer, essa aqui é a visão macroscópica, o modelo de Ginzburg e Landau, que é, na verdade, um modelo macroscópico para a supercondutividade. A teoria microscópica da supercondutividade, que é a visão BCS, né? Que é a chamada teoria de Martin Buchner, que é a teoria que explica a supercondutividade do ponto de vista microscópico, né? E aí a gente vê que, na verdade, esse escalar, que vamos dizer, a visão de Ginzburg e Landau da supercondutividade, exemplificando aqui o caso da função de dois pontos da supercondutividade. E no caso do modelo BCS, o que nós temos aqui é essa formação. Então, a gente tem aqui um par condensado, né? A gente está pegando aqui um par, né? De dois términos, né? Esse par aqui. E é esse. Então, nós entendemos aqui esse par condensado, ele deve ser equivalente a esse escalar aqui. Essa é a visão microscópica. Aí a pergunta que a gente faz é, para que esse par aqui se condense e forme um estado de Varro, deve ter alguma interação. Qual é a interação, né, que vai fazer essa atração, vai formar esse estado ligado? Quer dizer, alguma interação que promove, né, a condensação. Então, no caso da supercondutividade, essa interação geralmente é uma interação de fônons, não é? É uma interação mediada por fônons, né? Porque a interação eletromagnética é repulsiva. E esses objetos aqui, os elétrons todos têm carga negativa, então eles se repelem. Então tem que ter uma interação atrativa, né? Que promove a condensação, que é uma interação mediada por fônons. Na verdade, esses fônons são vibrações da rede, a rede vibrando, né? A rede tem os íons positivos, quando a rede está vibrando, esses elétrons que em princípio se desemparelhariam, se repeliriam, eles começam também a passar mais próximos de redes positivas, então eles começam a se atrair. Então, na verdade, o efeito dessa vibração da rede é descrito por um campo escalar, né? Esse escalar aqui,
eles são, é o que dá origem aos fônons. Então, é um mecanismo de quebra de simetria também, que é a quebra espontânea por um escalar, só que esse escalar, na verdade, tem uma estrutura microscópica. Quer dizer, que é isso que a gente espera poder estar por trás também de um Higgs composto. É o que a gente chama, então, aqui, quer dizer, a existência, né, de um par de férmions que se condensam aqui, esse mecanismo aqui, a gente na literatura se refere a ele como sendo a quebra dinâmica. Da simetria. Bom, então, nós estamos chamando a atenção a importância, nós estamos tentando chamar a atenção da importância, né, das funções de Green, né, na teoria quântica. Então, é isso que a gente está estudando. A gente estuda a quebra da simetria através dela. Deixa eu botar aqui uma outra observação que aí o Felipe até fez. Vamos pensar no caso da supersimetria, por exemplo. Né? Então, no caso, isso aqui. Por exemplo, se a gente quiser falar de uma quebra espontânea da supersimetria no setor de um ponto. Vamos pensar aqui no caso da supersimetria, tá? No setor de funções de Green de um ponto. Então, de novo, funções de Green de um ponto é valor esperado no vácuo de escalares. Eu vou querer sempre ter cuidado de ter uma teoria relativista que não quebra a simetria de Lorentz. Então, vamos pegar a escalar. Na supersimetria, o que nós sabemos é que nós podemos compor a variação, né, de campos escalares, vou colocar assim, um campo escalar, a transformação dele vai poder seguir um padrão desse tipo. Eu tenho um parâmetro de natureza fermiônica e aqui um campo fermiônico. Quer dizer, a supersimetria ela é caracterizada, quer dizer, vamos pensar numa supersimetria, quer dizer, a supersimetria, vamos pensar na supersimetria desse modo. Supersimetria é uma simetria contínua, não necessariamente global, mas é uma simetria contínua. Pode ser global ou local, uma simetria contínua e um parâmetro da transformação deixa de ser parâmetro da transformação, parâmetro espirorial. Esse epsilon aqui faz o papel de instrutor. Observa só uma coisinha também no caso da quebra espontânea por escalares, né? Então, na verdade, toda a quebra espontânea está no setor de escalares. Então, não é de surpreender quando a gente fala do teorema de Boltzmann, que quando a gente tem uma quebra de uma simetria contínua, global, aparece no espectro um escalar, um comprimento de onda, um escalar com uma relação de dispersão, tal que a frequência tende a zero no limite de comprimento de onda infinito. Comprimento de onda infinito, né, significa K tendendo a zero. O vetor de onda é o inverso do comprimento de onda. Então, no limite de K tendendo a zero, a frequência tende a zero. No caso, então, isso aqui é K tendendo a zero. Na física de partículas, frequência é energia. E o K é o momento. Então, se a energia tende a zero, quando o momento tende a zero, é porque eu estou falando, então, de uma partícula de massa nula, né? Porque aí a relação de dispersão é raiz quadrada de P2 mais M2, né? Se para momento zero a energia tende a zero, é porque a massa é zero. Então, o bóson de Boltzmann aparece com massa nula. Vamos falar isso depois, na próxima aula vamos falar mais do teorema de Boltzmann. Por enquanto, eu estou só dando o feeling, que a gente já pode intuir a partir dessa discussão. Porque se a quebra espontânea da simetria para as funções de um setor de um ponto, ela se dá totalmente para escalares, então, na verdade, é desse setor de escalares que pode sair o bóson de Boltzmann, porque a quebra espontânea da simetria está ali. Nós vamos ver daqui a pouco por que aparece às vezes o bóson de Boltzmann e por que às vezes aparece o férmio de Boltzmann. Então vamos primeiro voltar aqui à transformação tipo supersimetria. Nós temos um escalar aqui, esse escalar ele sofre, né, que eu faço uma variação infinitesimal, em vez de ter uma transformação que é variação de escalar sendo função de escalares, né, uma coisa desse tipo, né, poderia ter um escalar, ter uma variação de um escalar,
é um parâmetro, uma carga, né, e um escalar, com alguma coisa do tipo φ alfa Q. Então, típico, né, de uma transformação de fase de um escalar complexo. Aqui eu tenho a variação, quer dizer, quem substitui, né, o parâmetro da transformação deixa de ser um parâmetro escalar e passa a ser um parâmetro esquedorial. Então, como isso aqui é um escalar e isso aqui é um esquedor, o único jeito é que apareça aqui um esquedor. Então, a supersimetria é uma simetria contínua, né, que faz transformações em que a variação, né, quer dizer, esse escalar aqui, transformação é a linha igual a A mais epsilon barrado psi. Então, a variação desse escalar depende do término. E a variação desse término aqui, vamos botar aqui, a variação desse psi aqui, ela depende desse escalar. Eu posso ter alguma coisa desse tipo. Vamos pensar aqui só uma coisinha, né, do ponto de vista da análise dimensional. Esse campo aqui, você está falando de uma teoria relativista em 4 dimensões, um campo escalar tem dimensão 1 de massa. O campo fermiônico tem dimensão de massa 3 meios. Então, se isso aqui é 1 e isso aqui é 3 meios, é porque esse cara aqui, esse parâmetro, tem dimensão de massa a meio. Esse cara aqui tem dimensão de massa a meio. Menos meio. Menos meio. Com 3 meios, ele dá 1 aqui. Então, a dimensão canônica do parâmetro da supersimetria, né, é menos meio. Claro, esse cara agora aqui deve se transformar com esse. Então, basicamente, isso aqui é um férmio. Então, isso aqui, eu vou ter um férmio aqui. Eu vou ter um escalar aqui. Se é uma transformação linear, quer dizer, o A depende do psi, o psi tem que se transformar em torno do A. O A é um escalar. O único jeito de eu gerar, por exemplo, um esquinor, né? E aí eu tenho que ter o parâmetro aqui também. Ele tem que estar aqui. Então, eu tenho que ter o parâmetro, tem que ter esse escalar. Esse parâmetro aqui, então, poderíamos pensar, esse parâmetro poderia ser algo desse tipo, sabe? Eu poderia pegar o índice fermiônico daqui, o índice fermiônico daqui e o A. Só que esse cara tem dimensão 3 meios. Esse é menos meio. E esse é 1. Então, essa dimensão canônica aqui é 1. É meio, não 3 meios. Está me faltando aqui algo que tenha dimensão canônica 1. O que eu tenho à disposição? Os campos estão aí, o parâmetro está aí, a única coisa que eu tenho à disposição agora com dimensão canônica 1 é o operador de derivada. Não tem mais nada. Então eu tenho que colocar aqui uma derivada. Eu tenho que colocar aqui a derivada atuando no escalar. Mas aí aparece um índice μ solto. Mas aí a gente sabe que tem um espaço fermiônico, então a gente resolve esse problema colocando aqui um gama μ. Então eu poderia ter algo desse tipo, uma boa expressão seria essa composição. Gama μ, alfa beta, dμ atuando no A, e tudo isso aqui vezes um epsilon beta. Vou colocar algo desse tipo. Então tá, tem um índice fermiônico aqui, tem um índice fermiônico aqui. Esses dois aqui estão casados. Esse objeto aqui mata o índice μ, esse cara tem dimensão 3 meios, esse cara tem dimensão 1, esse cara tem dimensão 1, dá 2. Esse cara tem dimensão menos meio, dá 3 meios. Você aqui pode resolver a situação. E nós podemos ter, nada me impede de eu ter, além disso aqui, a álgebra de supersimetria me diz que eu devo colocar aqui, posso colocar alguma coisa a mais aqui, que não me impede, né? Eu poderia ter aqui alguma coisa que seja um epsilon alfa, vezes um certo escalar, que eu vou chamar de φ, por exemplo. Se esse cara aqui tiver dimensão 3, a álgebra a covariância relativística me diz que eu tenho liberdade de colocar aqui ainda um escalar, desde que esse escalar aqui tenha dimensão 2. Dimensão de massa 2. 2 com menos 1 meio, 3 meio. Então, assim eu consigo formar um escalar. E aí, é claro, eu posso ter que ver a transformação desse cara aqui. Esse cara aqui é um escalar. Um escalar deve depender do ferro. O que eu posso colocar aqui que me dê dimensão 2, por exemplo, né? Então, se eu pensar aqui algo desse tipo, né? Eu aqui posso ter gama μ, dμ. Isso aqui tem dimensão 1. Se eu colocar aqui o psi, isso aqui tem dimensão 3 meios. Mas se eu colocar aqui o epsilon barrado, isso aqui
tenho epsilon barrado, então isso aqui dá um escalar de Lorentz, gama mi de mi. Isso aqui ao mesmo tempo me sobra um índice espinorial, né? Esse barrado aqui, com esse cara aqui, sobra um índice espinorial. E opa, isso aqui é um escalar que está cansado. Esse espinor, com essa matriz gama, com esse espinor, é como se eu tivesse algo assim, gama mi, alfa, beta, si, beta. O que eu tenho? Até vou botar, deixa eu botar aqui, não vou botar igual, vou botar a menos de constantes i que a gente pode ter que colocar. Não, mas assim, a estrutura das transformações deveria ser essa. Esse cara aqui tem dimensão 1, esse cara aqui tem 3 meios com 1, esse cara aqui tem dimensão 2. Então esse cara aqui tem 3 meios com menos meios dá 1, e 1 dá 2. Então fecha a questão. Então a gente, assim, grosseiramente, né, bem grosseiramente, a gente imagina que a gente pode estabelecer um conjunto de transformações de supersimetria dessa maneira. Então, pergunta, o que vai caracterizar o grau, o estado fundamental aqui? O que caracteriza o grau do state certamente é colocar o campo fermiônico igual a zero. Não tenha dúvida. Fermiônico igual a zero. E, em princípio, eu posso ter o escalar A diferente de zero, nada não tem problema, e o F também diferente de zero. O que assinalaria claramente a violação da supersimetria? O que caracteriza esse ground state? O que caracteriza o ground state, no caso mais geral possível, é o fermo ser zero. Então, esse cara aqui não pode, o valor esperado no vácuo diferente de zero pelas nossas razões. Isso aqui é zero, spin zero, spin meio, spin zero. Então, isso aqui tem que ser zero por argumento de covariância de Lorentz. Então, o ground state é caracterizado por isso. Se esses caras são zero ou não, tudo bem, isso aqui não tem nenhum problema em princípio do ponto de vista da análise de spin. Então, se eu tiver, por acaso, algum tipo, se eu puder fazer uma transformação... Oi? É o φ, não é φ, não é F, é o φ, eu estou chamando de F, não é φ. Obrigado. Então, se eu fizer uma transformação de tal maneira que isso aqui seja diferente de zero, isso aqui está me dizendo, eu fiz uma transformação que não deixou mais o que caracteriza o vácuo invariante. Então, quebrando espontaneamente a supersimetria. Mas aí a gente observa, o vácuo dos escalares, ele tem que ser sempre uniforme. Então, esse cara aqui, esse termo, então, se eu fizer uma variação, uma transformação, vamos dizer que eu caracterizo o meu estado de vácuo dessa forma. Então, no vácuo, psi é zero. Então, ΔA é zero. Qualquer que seja o valor esperado no vácuo lá, o ΔA é zero. Então, isso aqui não mudou. O A é diferente de zero, mas o delta dele é diferente de zero. É zero. Então, isso aqui é invariante, porque o psi é zero no vácuo. Esse cara aqui tem a derivada de psi. No vácuo, psi é zero. Esse cara desaparece. Mas, esse objeto aqui também é constante no vácuo. No vácuo, os escalares, a configuração de escalares do vácuo tem que ser uniforme, por causa da invariância translacional do vácuo. Então, isso aqui é zero. Então, a única possibilidade, a única fonte de eu poder pensar numa supersimetria sendo violada espontaneamente é se esse escalar aqui tiver um valor esperado no vácuo diferente de zero. Por quê? A variação dele vai ser zero. Então, ele não vai quebrar a supersimetria, mas a variação desse vai ser diferente de zero. Eu vou ter um delta psi diferente de zero se esse cara for igual a zero. Então, mesmo na supersimetria, quem tem que adquirir, quem tem que quebrar a supersimetria, a quebra dela é induzida também por um escalar. E esse escalar aqui, tendo um valor esperado no vácuo diferente de zero, ele em si é invariante. Então, o delta de φ é zero, o delta do A é zero, mas o delta do psi não é zero. Então, se eu caracterizar o meu ground state por esses três valores esperados no vácuo, esse fica invariante, esse fica invariante, mas esse foge. Então, a quebra da supersimetria, ela está aqui. O que está dizendo a quebra da supersimetria? Se eu pegar o estado de vácuo e fizer uma pequena perturbação, o que é essa perturbação? É uma transformação de supersimetria. Eu perturbo o vácuo fazendo nele uma transformação de supersimetria. Eu não vou ter um ΔA, quer dizer, o meu A fica imutável, o meu φ fica imutável, mas no φ vai aparecer uma configuração de campo, vai aparecer um delta psi diferente de zero.
mas que é constante, porque o valor esperado no vácuo disso é constante. Então, vai aparecer uma configuração de campo fermiônico constante. Então, a perturbação, quando a gente faz uma perturbação em torno do vácuo, aparece um campo fermiônico, né, que praticamente é constante no espaço-tempo. Ser constante no espaço-tempo significa que o quê? Ter vetor de onda igual a zero. Ele não tem K, não tem gradiente. Transformada de Fourier, isso aqui é o K. Ou seja, ele tem um comprimento de onda infinito. Então, eu tenho uma perturbação, tenho um comprimento de onda infinito. Ou seja, ele tem um vetor de onda tendendo a zero. Então, essa perturbação aqui é uma perturbação de natureza fermiônica. Então, a quebra espontânea da simetria diz que se eu perturbar o vácuo do meu sistema, eu vou estar gerando uma propagação de um módulo fermiônico com comprimento de onda infinito, né? Que é um vetor de onda que tende a zero. E essa relação de dispersão aqui, para K tendendo a zero, significa então que em física de partículas eu teria um módulo fermiônico de massa nula. Então eu teria um objeto de comprimento de onda infinito, né, que seria essa perturbação fermiônica. Então a gente gera um férmio de Gauss, que é o férmio de Gauss. Então a gente vê o seguinte, o objeto quer dizer, a flutuação fermiônica, ela aparece em torno desse vácuo aqui. Então, esse cara ele que promove a formação do férmio de Gauss. Da mesma forma que aqui na quebra espontânea por campos escalares, né? Então, quando eu tiver o delta do φ, isso aqui para nós vai ser, vamos dizer, I, ômega A, GA e J, φJ. Então, se eu tiver um φJ aqui, esse conjunto de φJ aqui vai me caracterizar o vácuo. Então, se eu fizer uma perturbação em torno desse vácuo, eu vou estar gerando aqui esse objeto aqui não zero. Então, eu estou gerando uma configuração de campo, que é uma perturbação em torno do vácuo, mas é uma perturbação constante. De novo, é alguma coisa que tem um comprimento de onda infinito. Então, só que nesse caso, esse cara é escalar. Então, aqui a gente gera os escalares de Gauss, bóson de Gauss, escalar de Gauss. Então, vocês estão vendo que o fato de ser escalar, a qualidade do objeto de Gauss não é o campo que toma valor esperado no vácuo. Esse cara, então, para a supersimetria, quem toma valor esperado no vácuo é o escalar. Quer dizer, para ter quebra espontânea da simetria, quem tem que tomar valor esperado no vácuo é o escalar. Mas o bóson de Goldstone, a natureza dele, vai depender disso aqui. Qual é aquele campo que caracteriza o vácuo e que, fazendo uma transformação, vai quebrar a simetria do vácuo. Quer dizer, no caso da teoria com escalares, esse cara aqui, esse objeto tem spin zero, esse objeto todo aqui tem spin zero. Então, essa perturbação, que é a flutuação em relação ao vácuo, é esse objeto de spin zero. No caso da supersimetria, quem quebrou a simetria foi também o escalar. Mas a perturbação que aparece induzida, né, pelo vácuo criado por esse escalar é uma perturbação fermiônica. Então, o caráter, né, do objeto de Gauss, ser um bóson de spin zero ou ser um férmio de spin meio, está na qualidade da transformação, porque quem está aqui vai ser sempre um escalar. Então, vai ser esse parâmetro, no fundo, é o tipo de transformação. Se eu tiver, por exemplo, uma transformação com um parâmetro vetorial, aí a gente conhece. O tipo de uma transformação com parâmetro vetorial, por exemplo, a gente fala do objeto de spin 2, né, que você estudou na sua tese, né, Felipe? Que é a espontânea da simetria de Lorentz. Se a gente tiver a simetria de Lorentz, ela é caracterizada por esse tipo de parâmetro, né? Ômega e I, e os geradores da transformação de Lorentz, são sigma e Mi. Então a gente tem, ou então, pensar numa transformação geral de coordenadas. Se a gente fizer uma transformação, né, desse tipo, x' Mi igual a x' mais psi.
quando a gente fala daquelas chamadas transformações gerais de coordenadas, né, ou difeomorfismos, os difeomorfismos, que são as transformações gerais de coordenadas, eles são caracterizados por um vetor, por um quadro vetor. Então, se eu tiver uma quebra de simetria, né, que é o caso justamente da simetria de Poincare, né, se isso aqui agora passasse, não importa se isso aqui é global ou local, não importa. Se eu fizer algum tipo de transformação agora, em que me aparecer aqui algum objeto, por exemplo, desse tipo, delta Vmi, vai ser Xi vezes um escalar, vezes um campo escalar aqui. Então, se esse campo aqui tomar valor esperado no vácuo, quem vai flutuar, quem vai ser a pequena flutuação que vai sair como perturbação em torno do vácuo, vai ser esse Vmi. Então, eu vou ter um bóson de Boltzmann com spin 1. Então, a característica da partícula de Boltzmann é uma característica da transformação. Porque se a quebra é espontânea no setor de funções de um ponto, o vácuo vai ser sempre definido pelos escalares. Então, se a minha teoria só tiver escalares, tudo bem, a variação do escalar é função dos escalares. Mas se a minha teoria, por exemplo, for uma teoria de supersimetria, a variação dos términos vem dos escalares. Então, aqui está o vácuo e aqui está a perturbação que se propaga a partir desse vácuo. E é um caráter fermiônico. Então, naturalmente, pela estrutura, né, é a simetria que vai me definir o tipo de bóson de Boltzmann que eu tenho. Uma das formulações recentes aí, né, até para se tratar a gravitação, é se imaginar que o fenômeno gravitacional é um fenômeno, a interação gravitacional ela se dá por quebra da simetria sobre translações, né, da simetria de difeomorfismo. Então, o que a gente vai aparecer vão ser bósons de Boltzmann com spin 1. Tem outro, você pode também pensar, vou apagar isso aqui, né, a gente pode pensar nas transformações de simetria, pensar nos bósons de Boltzmann, quer dizer, pensar também nos grávidos, né, como sendo bósons de Boltzmann, só que o grávido tem spin 2, então eu teria que ter um tipo de transformação, né, um tipo de transformação que tenha spin 2, então um parâmetro no ômega mini. Então, é a formulação mais recente aí, que até o Toffler eu estou estudando aí, há uns 10 anos atrás, né, 10 anos atrás, é que entender a gravitação como os grávidos tendo massa zero, como possivelmente bósons de Boltzmann de spin 2 e um tipo de simetria que é quebrado espontaneamente. Mas o que é importante é que a simetria seja, se for uma simetria quebrada espontaneamente no setor de um ponto, né, quem vai poder definir o vácuo vão ser os escalares. Então eu vou ter sempre que olhar os escalares. Mas aí depois eu tenho que ver que as transformações do vácuo, né, numa teoria normal, em que não há supersimetria, Fermi não se mistura com escalar. Então a transformação de Fermi é dada também em função dos próprios Fermi. Quer dizer, como esses caras são zero no estado de vácuo, automaticamente os deltas psi vão ser zero. Então, psi é zero e o delta psi continua sendo zero. Então, os términos, eles não quebram a simetria. Eles não geram nada, né, nenhuma partícula que se propaga. Por quê? Os términos não se misturam com os bósons. Mas na supersimetria, que é essa combinação, né, de término e bóson, então, o escalar quebra a simetria, mas a partícula que se propaga como flutuação, perturbação em torno desse vácuo é um Fermi. E aqui no caso do mecanismo de Higgs, por exemplo, tudo fica no setor de escalar. Então, os escalares quebram a simetria, mas as flutuações que vão aparecer são também flutuações dos escalares, porque os escalares, como os parâmetros têm natureza escalar, então os escalares não se misturam com os vetores, né? Os vetores se transformam entre si, os escalares se transformam entre si, os fermions se transformam entre si. Todos os setores ficam separados, né, na hora das transformações. Então não tem chance de, a partir de um escalar, eu gerar alguma coisa que não seja um escalar de Boltzmann, certo? Essa é a ideia. Mas o escalar de Boltzmann, ele é aquele campo, né, que vem, tá? Lá no mecanismo que vem da variação. Lá no mecanismo de Higgs, né, eu vou lembrar aqui um instantinho só do modelo SO2, né, próximo trabalhar rapidinho. Então, lá na teoria, lá no modelo SO2,
quando a gente fala da teoria eletofraca, né? Que a gente tem aqui S2 próximo 1, e aí a gente pega, então, a gente precisa, então, para quebrar a simetria espontaneamente, a gente precisa de um setor de escalagem, que a teoria não tem. A teoria começa com o quê? Leptons carregados, neutrinos, quarks. Aí a gente precisa, numa certa hora, trazer esses escalares que vão aparecer no dublete, né? Questões de invariância de S2 e 1. Eles precisam estar no dublete, eles precisam ter interação com os termos, interação vital. Vamos colocar só os escalares. Então, a gente vai introduzir esse dublete de escalar. E na teoria SO2, SO2, o dublete de escalares que a gente introduz tem essa estrutura aqui. Tem esse campo aqui, que a gente toma como sendo campo de carga eletromagnética mais, e esse campo aqui como sendo campo de carga eletromagnética nula, campo neutro. Mas na verdade são dois escalares. Isso aqui, dois escalares complexos, né? O dublete de escalares complexos. E aí a transformação de SO2, aí para nós, né? Quando eu faço delta φ, transformação de SO2 é isso aqui, ó. I, vou colocar assim, ômega A, sigma A sobre 2, atuando em φ. Então vamos dar uma olhadinha. Então quem vai ser, então vamos botar isso aqui, vamos colocar isso aqui de uma forma mais certinha, né? Deixa eu juntar essa matriz aqui, isso aqui vai ficar I sobre 2, essa matriz aqui, vamos formar essa matriz nos parâmetros, né? Então aqui nós vamos ter ômega 3, menos ômega 3, ômega 1 menos I ômega 2, ômega 1 mais I ômega 2, e aqui. Então essa é a transformação SO2 do dublete de Higgs, né? Então daqui fica claro que a variação do φ mais vai ser I sobre 2, ômega 3 mais I sobre 2, ômega 1 menos I ômega 2, φ zero. E a variação de φ zero vai ser I sobre 2, mais I ômega 2 φ mais, menos I sobre 2, ômega 3 φ zero. Então isso é a transformação, depois a gente faz a transformação ruim também. Então, fazendo só a transformação SO2 em cima do dublete de Higgs, tá? Precisa colocar o dublete de Higgs, né? Tá certo. Aí é por que dublete? Porque a gente quer gerar massa para os ferros, e para gerar massa para os ferros, como os ferros estão no dublete, o Higgs tem que estar no dublete. Vamos só aceitar esse fato, que aparece um dublete. E a transformação desse dublete sobre S2, vamos explicitar esse campo aqui numa parte real. Então vamos dizer o seguinte, meu campo, a menos de 14,5, né, a raiz de 2 aí, vamos dizer que o nosso φ mais seja A mais IB. Vamos dizer que o nosso φ zero seja H mais IQ. Que é o nosso desenho. Então, vamos começar lá. Vamos fazer delta φ mais. Então, delta φ mais vai ser delta, quando eu fizer delta φ mais, eu vou ter delta A, né, claro, mais I, delta D. E aí eu vou identificar a parte real de um lado, a parte real do outro, a parte imaginária de um lado, a parte imaginária do outro. Então, fica claro para nós que o delta A vai ser a parte real do lado direito. Esse cara aqui, esse φ mais, é o φ zero. O φ zero aqui, ele tem H, então essa parte aqui é puramente imaginária. Então esse termo aqui vai ficar, ó, menos I vezes menos I da 1 vai ficar 1 meio de ômega 2H. Vamos ter aqui 1 meio de ômega 2H. Então isso aqui vai me dar, esse cara aqui é puramente imaginário. Se isso aqui é puramente imaginário, ele só vai poder pegar a parte puramente imaginária disso aqui, que é IB. Então vai ficar IB vezes I vai ficar menos 1 meio de ômega 3
Beleza. Vamos agora fazer a variação do D. Delta B, equatório I. Esse cara aqui, a parte real dele, o mais é o A. Então vai ficar I, vai ficar 1 meio de ômega 3A. Corrija se não estiver pulando coisa. 1 meio de ômega 3A. Então, aqui vai ter que pegar só a parte I. Esse cara aqui já ficou real, né? Então esse cara aqui tem um I. O I desse cara aqui combina-se com a parte real desse aqui, que é o H, né? Vai ficar 1 meio de ômega 1H. Agora, esse cara aqui é real. Mas esse cara real aqui pode pegar a parte imaginária desse aqui, que é o B, né? Fizer a parte, que é a parte real aqui, vai pegar a parte imaginária aqui, que é o isso aqui dá mais 1. Então isso aqui fica 1 meio de ômega 2. 1 meio de ômega 2 aqui. Então acho que a gente não pulou nada, né? Certo? Esse cara aqui, então, é a parte real. Esse cara aqui tem só uma parte real, nós pegamos aqui. E esse cara aqui tem uma parte real também aqui, o ômega 1. Esse cara aqui é puramente imaginário. Então, esse puramente imaginário daqui, ele pode pegar a parte real do que quiser. Que é o H. Está aqui, isso mesmo. Mas acho que eu coloquei, acho que fiz uma coisa errada. Não, presta atenção só. Isso aqui é puramente imaginário, não tem jeito. Então, o único jeito é eu pegar a parte puramente imaginária daqui, e Φ+, que é o ID. Então, vai produzir menos 1 meio de ômega 3 que está aqui. Esse cara aqui, puramente imaginário. Esse puramente imaginário, eu tenho que pegar a parte puramente imaginária dele, que é o Qui. Então, aqui eu tenho I sobre 2 ômega 1, e aqui eu tenho o Qui. Vai ficar menos ômega 1 sobre 2, esqueci de botar aqui, menos 1 meio de ômega 1. Estou pegando a parte real. E aí, esse cara aqui é real, 1 meio de ômega 2, então ele só vai poder pegar a parte real do que zero, então eu vou produzir alguma coisa, então 1 meio de ômega 2 aqui. Então isso aqui ficou a transformação do A e ficou a transformação do B. Vamos pegar agora a transformação do Φ0. Então, primeiro vai ser a transformação do H. Transformação S12 do H. Então isso aqui, vamos pegar só a parte real. Esse cara aqui é puramente imaginário. Então eu tenho que pegar a parte puramente imaginária daqui, que é IB. Vai ficar menos 1 meio de ômega 1. Depois esse cara aqui fica real, menos ômega 2 sobre 2. Então eu vou ter que pegar a parte real do Φ+, que é o A. Então fica menos 1 meio de ômega 2A. Esse cara aqui já é puramente imaginário. Então eu tenho que pegar a parte puramente imaginária do Φ0, que é o Qui. Vai ficar aqui menos então dá mais 1 meio de ômega 3. E aí agora, finalmente, o delta aqui. O I, né? A parte puramente imaginária dessa transformação. Então vai ficar delta aqui. Isso aqui já é puramente imaginário. Então pega a parte real do Φ+, que é o A, então ficar 1 meio de ômega 1A. Aí esse aqui é puramente imaginário, vai ficar real, menos ômega 2 sobre 2. Aí eu pego a parte imaginária do Φ+, que é o IB. Então vai ficar menos, né? Então vai ficar menos ômega 2 sobre 2. Esse cara aqui é puramente imaginário, para dar a parte imaginária, tem que pegar a parte real do Φ0. Então, vai ficar menos 1 meio de ômega 3H. Então, essas são as transformações de simetria. Agora, vamos olhar a estrutura do vácuo. O que deve ser o vácuo da teoria eletrofrágil? Como é que a gente escolhe? Então, a gente já sabe, esse cara aqui é carregado, esse cara aqui é neutro, a gente quer ter um ground state, que não, a gente já sabe a atribuição de cargas elétricas, então a gente quer um vácuo que o vácuo ele não pode ser carregado. Então, se eu pegasse algo desse tipo assim, né? Φ mais vácuo,
Porque tem carga. Vácuo é neutro. Então isso aqui seria um estado de carga mais, ortogonal a um estado de carga zero, que o vácuo é neutro. Então o único jeito para não ter vácuo, como isso aqui é neutro, isso aqui também é neutro, isso aqui tem que ser diferente de zero. Então o único jeito é ter um campo neutro aqui. Se aqui eu tiver carga, né, essa carga atuando nesse vácuo vai me dar um estado carregado. Um estado carregado é ortogonal a um estado neutro. Então o único jeito para ter um valor esperado no vácuo diferente de zero, já que o vácuo é neutro, é que a gente seja a componente neutro do campo de Higgs que toma o valor esperado no vácuo. Essa componente aqui que violaria a conservação da carga. Então, esse cara aqui, agora eu tenho a liberdade de tomar. Fiz zero, é diferente de zero. Eu posso tomar tanto a parte real quanto a parte imaginária. Então, a gente escolhe no geral. O que a gente escolhe é que o vácuo vai ser caracterizado A igual a zero e B igual a zero. Por quê? Para poder garantir que a gente... Porque o vácuo é neutro. Se o vácuo é neutro, esse campo aqui pode condensar no vácuo. E aí desse aqui, então, isso aqui é conservação da carga. Agora, aqui é uma escolha. Quem é que está, deixa de licença. Eu posso escolher qualquer vácuo aqui, porque todos os dois, esse campo é neutro. Então, o que a gente toma é o valor esperado do vácuo, do H diferente de zero. Que a gente chama normalmente de V, a gente chama de V, né? Zero, assim. E a gente toma aqui igual a zero. Certo? Muito bom. Então, essa é a estrutura de vácuo para a gente. Então, a simetria vai ser quebrada se ΔA for diferente do zero, ou ΔB for diferente de zero, qualquer coisa aqui. Se ΔA for diferente de zero, quebra a simetria. Se ΔB for diferente de zero, quebra a simetria. Se ΔH for diferente de zero, tem. Se o vácuo é invariante, o delta de tudo isso aqui tem que se manter zero. Tem que ser zero, eu não posso variar o vácuo. Então vamos lá. Se o H, então a minha configuração de vácuo é caracterizada por H igual a V0. Então esse cara aqui vai virar V0. Esse cara aqui é zero. Esse cara aqui é zero. Eu escolhi. O A é zero. O H vira V0. E o Q é zero. Aqui no H, o B é zero, o A é zero e o Q é zero. Aqui no Q, o A é zero, o B é zero e isso aqui é o V0. Então vocês estão observando que nós tivemos ΔA diferente de zero, ΔB diferente de zero e ΔH igual a zero. O cara que quebrou a simetria, que é o H, ele fica invariante, e o delta aqui igual a zero, diferente de zero também. Então a gente observa que a gente tem um bóson de Boltzmann, outro bóson de Boltzmann, outro bóson de Boltzmann. Então nós temos os três bósons de Boltzmann, são justamente essas variações. Esse cara aqui, o cara que quebra a simetria, que é o H, ele não vai ser bóson de Boltzmann. Ele se mantém estável, quer dizer, o H é diferente de zero, mas o delta do V0 é zero. Esse campo aqui, se o H é igual a V0 no vácuo, o H' continua sendo igual a V0. Mas eu gerei 3 flutuações não nulas que estão aparecendo como perturbações S2 em torno do vácuo. Então eu tenho os 3 bósons de Boltzmann. Então eu identifico que os bósons de Boltzmann estão aqui. Os bósons de Boltzmann, nós vamos ter 2 bósons de Boltzmann aqui e um bóson de Boltzmann aqui. E aí tudo que a gente fez, que a gente faz, a gente faz um splitting desse, então a gente vai agora escrever quem é esse campo. Quem é esse campo, afinal de contas? Então eu vou agora imaginar que esse meu campo aqui, o campo de Higgs, ele tem uma configuração de vácuo não trivial só em H. Então, o H ele não pode ser o campo físico. H ele tem uma configuração de vácuo não trivial. Quem tem que ser o campo físico é uma flutuação, é uma perturbação em torno do vácuo de H. Então a gente escreve esse campo aqui dessa maneira. A mais ID. Aí o nosso H
ele fica sendo V0 mais um H pequeno. Então, esse cara aqui vai ser a flutuação em torno desse cara, e esse cara aqui vai aparecer um aqui. E aí nós sabemos, nós já vimos aí numa aula nossa aí, que a gente pode escrever esse objeto aqui dessa forma. Isso aqui eu posso escrever como sendo exponencial de I. Posso colocar 3 campos aqui, que eu vou chamar de campo, sei lá, de CA, sobre V0, sigma A sobre 2. Atuando em 0, V0 mais H. Então, a gente pegou isso aqui, né? Claro que eu vou poder escrever esse 1, esse 2, esse 3 em função de A, B e aqui. Mas a gente coloca, a gente vê que esses três, na verdade, ó, eu consigo manter esse campo aqui, mas os 3 bósons de Boltzmann, que são esse cara aqui tem um bóson de Boltzmann, esse cara aqui tem um bóson de Boltzmann, os bósons de Boltzmann são A, B e aqui, eu consigo trazê-los para cá. Então, os bósons de Boltzmann vieram parar aqui. Os bósons de Boltzmann vieram parar aqui. E aí, claro, por uma escolha de gauge, eu posso jogar eles embora. Né? Ou se eu mantiver, se eu quiser trabalhar no gauge, não seja o gauge unitário, eles ficam, mas eu consegui limpar o espectro. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Não é tanto isso. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que a gente tem que olhar a estrutura de vácuo do modelo que a gente está considerando e ver a transformação de todos os campos. E aí, pelas transformações dos campos, eu vou identificando quem são os bósons de Boltzmann. Os bósons de Boltzmann são todos aqueles que tiverem uma variação, variarem em relação à configuração de vácuo. Porque eles são perturbações que vão aparecer com uma pequena deformação em torno do vácuo. Dão uma perturbada no sistema e aí vão aparecer 3 bósons escalares. Nesse caso, se a simetria é global, a coisa fica assim. Então, o que a gente observou com isso aí é que a quebra da simetria SO2, né, aconteceu nesse sentido. Eu tenho aqui esse parâmetro ômega3, aqui eu tenho o parâmetro ômega1, aqui eu tenho o parâmetro ômega2, aqui eu tenho o parâmetro ômega1, e aquilo aqui eu tenho o parâmetro ômega3. Então, a gente viu que todos os parâmetros do grupo, eles geraram bóson de Boltzmann. O V0 é o mesmo. Então, o ômega 2 gerou esse bóson, o ômega 1 gerou esse bóson e o ômega 3 gerou esse bóson. Então, todos os 3 parâmetros do grupo foram consumidos. Então, o grupo foi quebrado completamente, não sobrou nada do SO2. Eu quebrei completamente o grupo, porque cada parâmetro se materializou sob a forma de um bóson de Boltzmann. Vamos olhar agora a simetria 1. Então, isso é tudo do SO2. Então, o SO2 foi quebrado. Então, os 3 geradores quebrados. Ômega 1, ômega 2, ômega 3 viraram bósons de Boltzmann. Então, 3 geradores quebrados. Vamos ver agora. Os parâmetros, eles induziam o bóson de Boltzmann, se transformaram... Quer dizer, na verdade, se eles são locais, se a gente está falando assim, estou falando da simetria global, mas se a simetria for local, eu vou ter um ômega 2 de x vezes V0, mas o caráter do campo está no ômega 2, porque o V0 é uma constante. Então, se isso aqui é um campo, é porque o ômega 2, se os parâmetros são globais, aqueles objetos vão ser campos. E a dependência em x do delta A, do delta B e do delta aqui vem no parâmetro. Então, o parâmetro do grupo, ele se materializa sob a forma de bóson de Boltzmann. Mas, digamos, eu tenho imaginado uma equação T, a temperatura igual a uma equação, daí de repente você relaciona a temperatura com outra grandeza física, com volume, uma coisa assim, dentro de uma proporção fantasiosa. Mas uma temperatura e volume é volume. Isso. Então, eu entendo que porque parâmetro de gauge é parâmetro de gauge, uma coisa ligada à simetria. Ele pode se relacionar com a quantidade de
Mas ele... Parâmetro de gauge, parâmetro global é parâmetro. Mas parâmetro local, numa teoria, ele pode se virar campo. Isso para mim Isso te choca. é É um dogma sagrado para você, né? eu não tenho uma... Parâmetro, campo é campo. Não. Numa teoria de campo, cara, você nunca sabe direito o que é o campo. Não, é um suspenso, uma teoria. Bota um Lagrangiano meio maluco. Você tem que redefinir campo, faz daqui. No final do dia você ganha um Lagrangiano limpinho. Aí você fala, esses são os meus campos. Você pode encher um Lagrangiano de campo e, na verdade, metade daqueles objetos não são campos. Eles podem ser reabsorvidos em redefinição. Quer dizer, tirar o que é campo de uma teoria de campo é uma etapa que pode requerer um certo trabalho teu. O que a gente está querendo dizer é que parâmetro é parâmetro, beleza. Parâmetro local é parâmetro local. Vamos manter esse ponto de vista conservador. Você não é nada conservador, mas hoje agora está sendo. Agora é nada conservador. Agora ele está sendo, viu? Todo mundo pega uma vez na vida, né? Então, bem conservador. E esses são os piores, né? Os revolucionários, quando se tornam conservadores, são impiedosos. Né? Coitado de mim que hoje vai parecer que um focado. Aqui você está tomando uma simetria de gauge baseada nos ômegas. Sei. Mas tudo bem, os ômegas, simetria do sinal lagrangiano, Parco, lá não podem perder esses ômegas. Depende do não, porque você transformou em caminhão. Isso. E eu estou com o meu caminhão aqui que era um ômega. Você perde a referência. Perde a referência. Mas vamos colocar assim, se aqui a coisa assim, te deixa um pouquinho perplexo, mas esse parâmetro, esse delta A realmente virou um campo, é uma flutuação, uma perturbação, é um campo. A coisa é, se isso aqui é global, esse objeto é um movimento de onda infinito, é um campo constante. Então, um campo de onda infinita, ele não flutua, tudo isso aqui é constante, então esse campo é constante. Então, o gradiente dele é zero, então o vetor de onda dele é zero, então o comprimento de onda dele é infinito, beleza. Então, o campo nem fica manso, ele se propaga, né? Porém, se ele é local, o quanto isso aqui depende de x é o quanto esse campo depende de x. Esse campo aqui virou essa flutuaçãozinha infinitesimal, mas com essa perturbaçãozinha que vem do parâmetro do grupo. Mas, lembre-se que se a simetria é local, a coisa não para aí. Se a simetria é local, nós temos os campos de gauge também. E quando eu fizer essa transformação de SO2 no campo, eu tenho que fazer em todo mundo, no Lagrangiano sem invariante. Quando eu transformo um cara, eu transformo todo mundo concomitantemente, o Lagrangiano invariante. Então, L de ami, fi, si vai ser igual a L de filhinha, a linha mi, psilinha. Se eu agora estou trabalhando com filhinha, eu tenho que trabalhar com psilinha e com aminha. Então, o nosso campo, a linha mi. Então, para quem está assistindo o curso, que nunca fez, sabendo pela primeira vez, vai ficar meio confuso. Quem está vendo pela primeira vez o curso, eu diria que o conceito aqui vai ficar daqui. Vamos pensar nessa transformação ainda como sendo global. Essa transformação é global, nós não temos nada virou campo aqui. Isso aqui é como se fosse, vamos dizer assim, uma configuração de campo constante. Então eu gerei 3 configurações de campo constante com perturbações do vácuo. Cada configuração carregou consigo um parâmetro do grupo de transformações. Então, cada configuração roubou um parâmetro do grupo, a simetria foi quebrada completamente. Então, a simetria S2 foi quebrada. Deixa eu fazer primeiro as coisas globais, para depois a gente fazer a coisa local. Vamos fazer agora a transformação por 1. Não vou querer apagar isso aqui, não. Agora vai quebrar o... Agora vamos ver se o que acontece depois. Eu vou quebrar? Não. Vamos ver se o vácuo quebrou. Vamos ver se o vácuo quebrou. Vamos olhar então, que é a simetria, a transformação por 1. Desse cara aqui. Então vamos só para a gente lembrar, que eu me lembro, a nossa transformação, as nossas cargas 1, só para lembrar aqui. A atribuição de carga eletromagnética, né? Ela é I3, né? Mais Y sobre 2. Né? Então a carga da parte superior é mais 1, o I3 dele é meio, então o Y tem que ser 1. A parte inferior tem carga 0, o I3 é menos meio, dessa aqui também tem que ser 1 para não quebrar essa mesma. Então, esse dublete ele tem carga o 1 igual a 1. Então, a transformação dele é essa
essa informação com I. Então, ela vai ter filhinha exponencial de I. O parâmetro da transformação que nós chamamos de ômega, né? Vou chamar o parâmetro dessa transformação aqui de lambda. O parâmetro lambda da transformação global, vou chamar alfa, então, vou chamar de alfa, parâmetro global, a carga y é 1, então não vou nem escrever, e aqui o φ. Então fica claro que eu tenho φ mais minha igual a E, aí alfa, mais e o φ0 linha igual a E alfa φ0. Todos os dois têm a mesma carga, todo blade tem a mesma carga, claro, tem que ter a mesma carga, mas vamos quebrar a simetria desses dois. Então tá lá, vamos fazer agora a transformação. Então, esse cara aqui a gente tinha chamado de A mais B, não é o φ mais, deixa eu apagar aqui o φ mais, é A mais B. Então isso aqui, vamos fazer as transformações infinitesimais agora, vamos pegar aqui o delta φ mais e o delta φ0. Delta φ mais é I alfa φ mais e I alfa φ0. E o φ0 nós tínhamos chamado de H mais IQ. Então, esse carinha aqui já é puramente imaginário. Então, o delta φ mais, o delta A, que é a parte real que está aqui, ele vai ter que pegar a parte puramente imaginária que está aqui. Vai ficar IB, vai ficar menos alfa B. O delta B tem A mais IB, então tem o I aqui, que já tem o I alfa, que vai pegar o alfa A. Aí o delta H delta H, que é a parte real daqui, é pegar a parte puramente imaginária, menos alfa aqui, e o delta aqui é o alfa H. Então, de novo, o nosso vácuo é caracterizado por isso aqui sendo zero, isso aqui sendo zero e isso aqui sendo zero. Quem não é zero é o H, isso aqui é o V0. Então, de novo, a simetria 1 também foi quebrada. Opa, esse parâmetro do 1, ele é consumido. Olha onde está o bóson de Goldstone da simetria 1. O bóson de Goldstone da simetria 1 é o H. É o parceirinho do Ki. É o Ki, desculpa. É o parceirinho do H. Então, o bóson de Goldstone da simetria 1, tá aqui, ó, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, esse parâmetro foi construído pelo campo Ki a formar essa flutuaçãozinha, essa perturbaçãozinha que se propaga às custas do vácuo do H. Então, esse aqui é o bóson de Goldstone da simetria 1. Então, o parâmetro alfa também foi absorvido. Tá? Então, a gente quebrou S2 e quebrou tudo. Quebrou tudo. Então, essa simetria aqui, quebrada, né? Que gera o Goldstone de Ki, que é o Goldstone neutro. Esse Goldstone que é neutro, que está no setor aqui do T0. Certo? Então, todas as simetrias foram quebradas. Mas, obviamente, se a gente olhar, deixa eu apagar aqui para aproveitar um pedacinho do quadro aqui, né? Se a gente pegar, de novo, só para lembrar essa atribuição aqui, né? Se a gente pegar esse gerador aqui, que é o I3, mais, né? O Y sobre 2, né? E a gente atuar, esse objeto aqui, se eu fizer uma transformação com esse gerador aqui, uma
transformação que vai ter esse gerador aqui, que vai ser o I3, o I3 nosso, que é 1, 0, 0, 1 sobre 2, né, quer dizer, meio, né? O I3 é o sigma 3 sobre 2. E o Y sobre 2, né? Se a gente fizer isso no bóson de Higgs, né, o Y sobre 2 é meio, né? Então ele é meio, mas o gerador dele é identidade, 0, 0, 0, 0. Então a gente vê que isso aqui, esse carinha aqui dá 1, esse carinha aqui dá 0. Então esse gerador aqui, esse gerador aqui nessa representação, ele assume essa forma, 1, 0, 0, 0. Então, oi? Isso aqui é 1 meio, menos meio. Ah, desculpa, isso aqui é 1, 1, 0, 0, 0. E aí quando esse cara aqui, 1, 0, 0, 0, atuar nesse cara aqui, que aqui tem um V, que é 0, isso aqui dá 0. Então esse vácuo aqui, essa configuração de ground state, que é 0V0, ela é cancelada por esse gerador aqui. Então esse gerador aqui, ele não atua no vácuo. Então o vácuo é invariante sobre essa transformação. Então o que a gente entende, né, na quebra da simetria aí, é que eu quebrei os 3 geradores de SO2 e quebrei o gerador do 1. Mas essa particular combinação, o I3, né, na representação do dublete, o I3 é sigma Z sobre 2. Isso aqui no dublete o Y simplesmente é 1. Isso aqui é 1 vezes a identidade, 2 por 2. Então esse gerador aqui, 2 por 2, quando ele atua na configuração de vácuo, que é 0V0, dá 0. Então esse gerador é preservado. Então a simetria SO2, ela quebra para uma nova simetria, né? Que não é nenhuma delas. Essa simetria aqui, ela vai quebrar. Quer dizer, o valor, o vácuo, né? Quer dizer, o Higgs, né? Vamos dizer assim, o H, vou até melhor dizendo assim, o V0, ela quebra essa simetria para um novo 1 que tem natureza eletromagnética. Quer dizer, que é esse 1 gerado por esse gerador. Esse gerador aqui mantém. Não tem o parâmetro desse 1 quebrado, já que você já descobriu 4 parâmetros e 4 modos. É uma nova simetria. Eu vou dar essas três simetrias, eu vou pegar um novo gerador. Você vai criar uma transformação a partir do gerador. Então, você tem um gerador que mantém o vácuo invariante. Então, a partir de um gerador, você pode construir um conjunto de transformações contínuas. Você faz transformações infinitesimais a partir desse gerador. Você não precisa aproveitar as simetrias, os geradores das demais transformações. Você está criando uma simetria nova. É uma combinação de imagem entre os dois geradores. Então, você introduz um novo parâmetro por conta daquela simetria. No meu documento, eu tinha uma Bíblia, que se chamava S2 para Sul. Naquela Bíblia me dava... Local ou global? Vou comentar aqui. Tá. Global. Essa Bíblia, ela tinha 3 processos, S2, 3 geradores, e mais outro indicando um. Era profeta ou era anjo? Anjo. Os profetas e um anjo, ele está aí também. Eles estavam indicando o que fazer. Certo. Tudo bem. Daí você chegou e disse, não, agora eu vou botar esse profeta, está tudo trabalhando numa fábrica. Então para Babilônia, todo mundo vai ser escravizado na tira ele fazer e vão ser agricultores, vão trabalhar. E vão trabalhar no campo. Daí se transformar no campo. Tudo bem, até aí está a matemática. Mas daí agora, esse é o discurso para mim que é delicado, é quando você diz, olha, sobrou um eletromagnético. Para mim, daí se sobrou, você não, olha, porque tem um gerador ali, invariante. Bom, mas daí você vai dizer que esse eletromagnético é o E elevado a I vezes o alfa, um pouco o que o André falou. vezes a carga. Isso, um parâmetro novo. E daí, a partir de... Desculpa só um instantinho, só dar um stop do teu discurso, um instantinho. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu vi que tem um gerador que deixa o vácuo invariante. Quem tem um gerador, um único gerador, sempre pode construir uma simetria abeliana.
basta pegar esse gerador e exponenciar, bota o parâmetro aqui que você quer, o parâmetro β vezes g. Então, a partir de um gerador, você cria uma transformação ambiental. O parâmetro você cria. Né? O parâmetro não veio, não caiu do céu, nem caiu do S2, eu tinha para você. O S2 e o 1 foram quebrados, como o André falou. Então, da onde é que vem esse parâmetro? Esse parâmetro não é um parâmetro novo, é um parâmetro novo, porque você descobriu que você tem um gerador. Então, a partir de um gerador, você constrói uma simetria independente. A minha pergunta é que tem isso daí, você não está fazendo outra... Entendi, outra mágica. Outra história, entendeu? É um pouco delicado isso e a gente vai discutir muitas vezes. Para mim nunca foi claro isso aí na sua história. Não, tá certo. Não, também não estou dizendo que é trivial. Que daí eu estou querendo dizer que você fala para você. Você saiu de um ponto. Né? O Lee e o Yang lá tinham feito uma teoria, e você não estava satisfeito, porque não tinha um unitário, não tinha coisa. Tudo bem. Bom, agora eu vou pegar uma teoria não abeliana e vou trabalhar com a não abeliana. O negócio está lá no não abeliano. Tudo bem. Você é um cara que contato isso aí maior, né? Dilma, e daí eu também veio lá fazendo com a sua não abeliana. Mas de repente, então você fez uma volta toda e daí se volta de novo para o abeliano. Sei. E daí não, agora tem um beta aí, que é por causa do gerador, claro que sempre tem coisa. Tá certo. E daí você voltou para o Mas abeliano. tem uma enrolação aí no meio. Não, se você fez uma volta, sem dúvida. Fez uma volta e nessa volta você vai estar trazendo triunfalmente o Higgs. E botar massa, e botar tudo isso para o Higgs. Então você acabou no abeliano. Então sempre pergunta que sobra para a gente, por que eu não podia pegar um abelianão, já no início, trabalhar, teve Stuckelberg, teve possibilidades aí, e já no fundo existe um abelianão que está solto. Existe um abelianão, pode ser que não seja o Stuckelberg, pode ser que não seja de troca, mas a batalha foi no campo abeliano. A batalha não foi no campo não abeliano. Essa é uma discussão, uma coisa que fica aqui. Ou será que não? A batalha eu venci no campo não abeliano e daí eu retornei ali, triunfalmente, tá? Entende assim, eu pus aqui. Eu gostaria de deixar essa dúvida, sabe? Porque para mim não é uma dúvida. Não, entendi. Então, não, a dúvida é muito sensata e assim, a gente tem que pegar essas dúvidas para poder ver se a gente está. Quer dizer, a gente entende as coisas quando a gente questiona. As pessoas entenderam. Pois é, deixa eu explicar um pouquinho, É, sobretudo para quem está assistindo o curso pela primeira vez, de repente algum ouvinte aí à distância que está assistindo o curso pela primeira vez. A questão é, nós começamos com S2, o 1, ou seja, um grupo com 4 geradores, introduzimos o dublê, aí sim, isso me obrigou a trazer um escalar, porque a ideia é, eu começo com S2, 1, então todo mundo é sem massa, para ser degenerado, se tem neutrino de massa zero, tem simetria S2, o elétron tem que ter massa zero, e aí os quartos são degenerados, todo mundo degenerado. Então, a gente tem a questão das massas, nem digo a massa do campo vetorial, até a massa da própria matéria para enfrentar esse discurso da massa da matéria. Então, para explitar os campos de matéria, né, deixar o elétron massivo, o neutrino não massivo, deixar o quark U com uma massa diferente do quark D, tem que buscar tem que ter alguma coisa por trás dessas massas. E aí se postula, né, um dos princípios fundamentais, aí, um dos postulados dos princípios fundamentais da teoria eletrofrágil é que introduz-se um dublete de Higgs com essas e essas especificações. Entendeu? O dublete de SO2, ele é um escalar, ele tem um 1 e o dublete de SO2 tem essas atribuições. Então a gente postula a entrada em cena desse objeto aqui, e aí esse objeto aqui vem para justamente quebrar a simetria que o trouxe. Então a simetria que o trouxe é a simetria SO2 1. Então essa simetria tem uma criatura, que é o φ. E a criatura se volta contra o Criador, que é a simetria. Já que vamos usar a linguagem bíblica aí da Gênesis, né? Alguém viu o filme de Noé aí? Você viu o filme de Noé, não viu? Eu não vi, queria ver. Eu sei que se tivesse saído do filme ontem com esse discurso aí. Quem viu o filme? Tá certo. Vale a pena eu ver o filme. Meu irmão. Eu quero ter algum filme. Não, eu gostei, cara. Eu achei o filme. Bom, o ator é muito bom, cara, é muito bom, mas assim. Mas o filme mostra o conflito, sabe? Aqueles personagens bíblicos que vivem grandes dramas internos, Noé, sei lá, Moisés, Abraão, esses caras, Jacó, esses patriarcas todos, né?
Muito bacana. Eu acho que Respeito essa conversação. essa parte introspectiva é bonita. O conflito, eu mato meu neto, deixo morrer, quer dizer, aquela coisa, cara, eu estou obedecendo Deus, se eu tiver que matar meu filho, como Abraão ia matar, mato, né? Se não é a mão de Deus que segura, ele mata, né? Então eu acho que esse conflito fica bem bacana no filme. Você não é, porque eu acho que o cara vai para aquele filme pensando, sabe, eu vou ter um filme de grandes efeitos especiais, ver um dilúvio, cara, tem lá um monte de água, né? Você vê. Mas assim, o filme não é muito em cima do efeito especial, ele não é escuro. Ele é um filme assim, mais introspectivo do que assim, um filme de efeitos especiais. Tem efeito especial bonito, 3D, eu vi lá aqui no shopping de Botafogo, 3D, eu nunca tinha visto um filme 3D na vida, foi a primeira vez. A gente vê aqueles piscando em cima da gente, é bacana, cara. Mas assim, o diálogo do filme é bonito, assim, o drama dele existencial, de deixar pessoas que ele não queria que morresse, se tiver que sacrificar. Aquilo tudo que a Bíblia sempre fala, né? Você sacrifica o teu filho. Deus acabou sacrificando Jesus Cristo. Então, ele vai sacrificar a família dele, Abraão ia matar o filho dele. Tem sempre alguém, assim, mostrando que assim... Essa é a questão da mente humana, né? Ela busca princípios. A mente humana que a gente está aqui, ó. Criaturas